Salve, torcedor palmeirense, seja bem-vindo ao Poderoso Verdão. E nesse vídeo você vai ver atualizações aí sobre o Palmeiras, muitas atualizações, muita notícia legal. E eu já quero te pedir para você deixar um like nesse vídeo também, inscreva-se no canal aí para poder acompanhar as próximas notícias, as atualizações, o mercado da bola, enfim, tudo sobre o nosso Verdão. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Que o Vitor Reis joga a bola não é novidade para ninguém, né, Mari? Não. Realmente, assim, chama atenção pela idade, pela segurança também, né? Porque teve um momento que ele jogou clássico, que Sim. não foi? Que ele começou ali numa sequência em clássico. E, assim, realmente chama muito atenção a qualidade. Depois a gente vai falar também sobre a questão dos valores. É um jogador de muita qualidade, é mais um que a base do Palmeiras desenvolve de uma maneira espetacular, um trabalho, de fato, incrível, exemplar, nessa integração com o profissional, mais um jogador que consegue absorver muito do que é o trabalho do Abel. E acho que você falou num ponto interessante, a idade traz uma personalidade que não condiz, entre aspas, né? Que de fato a gente vê. Até com a cara dele, jovens, né, Mari? Quando exato. você olha pra carinha, muita cara de menino, né? Muito. E, enfim, vários jogadores que a gente também já pôde acompanhar, que sobe, tem aquele nervosismo natural, o zagueiro, né, com uma responsabilidade gigantesca, um setor ali que o Palmeiras vem encontrando de fato muito equilíbrio entre as disputas, e ele passa à frente de outros jovens, né, que já estavam há mais tempo ali integrando o elenco principal do Flamengo. Um jogador que, de fato, tem mercado no... Do Palmeiras. Um jogador que, de fato, tem mercado. Isso não. Você falou do Você Flamengo. falou do elenco do Flamengo. Ah, desculpa, do Palmeiras, eu tava buscando onde que eu errei. Enfim, super jogador. Tanto que, como a Mari falou, né, antes o zagueiro jovem ali da base era o Naves, que era quem mais aparecia. Ele se coloca à frente do Naves e se intromete numa dupla consolidada de Gustavo Gomes e Murilo. É verdade que o Murilo sofreu muitas contusões, mas mesmo assim, em determinado... Mas ele gera dúvida, né, quando o Murilo volta. Então, Isso, assim, aí agora, que né? chegar. Era assim, não, deixa o Vitor Reis e não sei, sabemos se volta o Murilo ou o Gomes não vive boa fase. O Gomes também não estava vivendo um bom momento, Não é? mas é o capitão do time, experiente. O Vitor Reis, ele é muito novo, até a Mari estava falando a carinha dele, só que ele sempre foi capitão, né? Lembro que ele era capitão da seleção de base, se eu não tô, agora eu não vou lembrar a competição, mas enfim, ele era capitão, camisa 13 capitão da seleção de base, então isso já traz, e ele é muito seguro, um cara muito sereno, muito calmo, com a bola no pé, teve até jogo, enfim, com algumas disputas aéreas que ele teve que fazer, e ele tranquilamente... Enfim, Davidson, Pita, esses caras que são mais chatos, né, nesse jogo aéreo, que são mais fortes que ele fisicamente, e ele se impondo bem fisicamente contra esses caras. E além disso, zagueiro e goleiro, geralmente quando sobe da base, são posições mais complicadas do cara se portar, porque é a segurança da equipe, ele tá ali na linha de frente. Se ele errar, esquece, não tem muito o que fazer. Geralmente você vê quando um cara é mais novo, assim, 17, 18 anos, um ponta, driblador, um meio campista, assim, às vezes, que jogue pelo lado, assim, até o camisa 10 é um pouco mais difícil, porque fisicamente ele é mais franzino do que os outros, até um centroavante, muito novo é difícil, porque geralmente fisicamente ele é mais fraco do que os adversários. E vê, o Vitor Reis, um zagueiro, 18 anos, franzino, com a qualidade que ele tem, com a serenidade que ele tem, é um baita nome pro futuro. Mas De ele seleção vale, também, ele pra mim. vale tudo Dinheiro, isso, né? porque Só um pouco, o recorte é curto. O Então, recorte porque, é a pequeno. gente tem exemplos de dois jovens que saíram recentemente aqui do Brasil e os valores, né? O Beraldo e o Murilo. Dois jogadores. Sim. O Beraldo foi pra seleção até, né? Estava na seleção no momento. E o Murilo, que já é um destaque, já vai bem na Premier League. Cobrado para ser convocado mais vezes, Nottingham Forest. E esses dois jogadores, acho que a gente vai ver os números, juntos eles não dão o valor do Vitor Reis. Sim. Juntos, os dois destaques e zagueiros mais caros do futebol brasileiro não dão os 40, não atingem esse valor de 40 milhões de euros. Olha lá, o Beraldo, então, ele foi vendido para o PSG por 63 milhões, 100 milhões de reais. Na época, 19 milhões de euros. O Murilo, ele foi vendido por 93 milhões de reais. Então, assim, os dois juntos, eles batem ali 194 milhões de reais. O Vitor Reis está passando de 250 milhões. Mas tem uma A valorização do euro. Isso. Tem uma questão em cima disso daí, em relação a o valor que é irrecusável. Sim. Depende do clube também. Ele não vai falar não pro City. Não tô falando time do que clube, recebe a não. Tô proposta. falando do time que recebe a proposta mesmo.
A base, por exemplo, do Palmeiras hoje é extremamente valorizada. Ah, sim. É igual a reclamação que eu vi de alguns torcedores, por exemplo, o Corinthians está vendendo o moleque por tanto, e você vê lá, por exemplo, na época, se eu não estou enganado, João Gomes, do Flamengo, e o André do Fluminense, em relação ao número, e o Moscardo, do Corinthians, que também estava sendo vendido. Enfim, essa questão depende da segurança financeira do clube. Por exemplo, o Palmeiras tem segurança financeira. O Flamengo tinha, na ocasião, uma segurança financeira. Tanto que chegou a proposta do Vai Brighton, chegar- 20 milhões, o Palmeiras falou, não quero. Não vou vender. Não preciso vender, vou recusar. E se vier algo que eu realmente ache que não tem como recusar, que é irrecusável, aí eu vou aceitar. Porque a proposta de 22, 23 milhões de Já era euros alto. já era Zagueiro altíssima. já é altíssima. Já era muito alto, é isso que muito eu tô dinheiro. falando. A gente falava aqui no Sport Center, quando saiu a primeira informação desse valor, Isso. a reação do Marra, eu lembro a gente estava com a encoberta, passando imagens, o Marra olhou e falou assim, é muito dinheiro. Mas O jeitinho do Marra, é muito dinheiro. Só que a gente tá falando agora do dobro. Exatamente. Isso. Nós estamos falando do dobro, 40 milhões, gente, 40 milhões de euros. E vem da necessidade do comprador também, né? Do City precisando se movimentar no mercado, precisando reforçar o seu sistema defensivo, o que não quer dizer que o Vitor chega já com essa garantia, né, de jogar ou enfim de disputar esse espaço, mas é o City também precisando se movimentar. Então, na figura do Manchester City, se ele entende que pro time dele é a base do valor, ele vai oferecer, porque não foi nem contraproposta, né? Não foi nem te dou isso, mas eu quero isso. Partiu do próprio Manchester City essa oferta. Já chegou com o pé na porta. Não é assim, o Brighton ofereceu 22, deixa eu oferecer 25. 25, exato, não. Vou logo o dobro. Vamos lá, dá o moleque. Tu vai fazer o quê? Se realmente chegar essa oferta de 40 milhões, não tem como. Não Se tem for como. pra agora, mas eu quero agora. Não tem como, cara. Não tem como. Você não tem Isso é o tipo de como. proposta irrecusável, né? Eu acho que sim, Não tem né? como, cara. 40 milhões de euros para um menino a gente tá vendo aí 22 jogos, né? 18 anos, 22 jogos no profissional, 18 anos, 40 milhões de euros. Zagueiro. Não é um atacante. Não, porque o próprio Estevão, ele bate ali 45, ele pode chegar a 60, mas dependendo das metas, né? Dos bônus. Mas aí é o ponta, é o driblador, Isso, então, isso mas a gente ele tá acostumado. Mas o E valor, mesmo assim, o valor é alto. fixo já é 45. Exatamente. Seleção brasileira já, profissional, não só seleção de A gente base. tem a tela fazendo essas contas da base do Palmeiras, porque se a gente fala assim, o modus operandi, ou o que a gente tem que seguir, pimba, cola essa tela aí. Olha isso. Não, até porque esse recorte é de um ano. Da venda do Endrick pra cá. Isso. A gente não tá contando Impressionante. 5 anos. Não. A gente tá contando 1 ano e alguns meses aí da venda, da negociação do Endrick até aqui. E o Endrick, que era o fenômeno. E aí você vê o Olha Endrick lá, ficando pra o trás Vitor já. Reis, ele é quase o valor do Estevão. Sim. Se chegar essa proposta Sem dos 40, isso. né? Porque ainda tem o bônus também do Estevão, né? Que já tá definido e tem Isso. tudo isso. O Luiz Guilherme, que na ocasião ainda tava buscando espaço ali. Eu lembro que o Abel tava tentando botar ele pra jogar aberto, tentando ver se ele jogava melhor centralizado ou aberto, onde o Estevão tava atuando até, né? Onde o Falou Estevão... sobre a situação do Veiga, né? na Se de situação fato do você- Veiga e o Luiz Guilherme, que tava buscando espaço 172 milhões. Já a tela ali embaixo tá 1,1 bilhão. A geração Um bilhão. bilhão. A geração bilhão. Por isso, bilhão em menos de 2 anos. por isso que o Flamengo tá atrás do... Eu esqueci o nome dele João agora, Paulo. João Paulo, né? Por isso que o Flamengo tá atrás dele. Porque olha, esses números pros outros, não é, Tonhão? Esses números pros outros clubes, esses números são constrangedores. Eu não quero falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Tá. Com esses 4 jogadores, é praticamente a dívida impagável do Clube Atlético Mineiro. Que será o assunto. Nós estamos falando, o Galo ontem apresentou a dívida, 1,4 bilhão de dívida. Então, só com esses 4 jogadores, o Palmeiras compraria o Cruzeiro e o Botafogo. Olha que loucura. 2 dos maiores clubes do país. Só com esses 4 jogadores, o Palmeiras quitaria a Neoquímica Arena e ainda sobraria mais de 300 milhões de Um reais. troco, né? Sobraria um Um troco. troco. É constrangedor para os outros clubes esses números envolvendo esses 4 jogadores do Palmeiras. Impressionante o trabalho de base do Palmeiras, né, Tonhão? Exato. Já teve Estevão, teve Endrick, teve Kevin, e assim, ainda são esses jogadores também que são muito jovens ainda, né? Antes dos 17, 16 já estavam negociados. E tem uma coisa que até eu comentei na redação, como o Palmeiras ele consegue promover bem a sua base, né? Esses jogadores, por exemplo, eles já dão entrevistas para fora, eles já aparecem surgindo como o novo Neymar ou o novo. Então assim, a envelopagem que eles fazem para esses jogadores é muito forte também. O Vitor Reis, o Brighton era 25 milhões de euros, o Palmeiras disse não. E agora já chega uma outra de 40. O City, a Mari Pereira comentou, o City teve o Dias, o Stones, o Ake, são jogadores que estavam machucados durante a temporada. Eles ainda estão buscando outros zagueiros até no mercado europeu, mas nenhum tão barato, entre aspas, quanto
o Vitor Reis, 40 milhões. O City, por exemplo, poderia pagar por um zagueiro do Eintracht Frankfurt 50 milhões. Tem outro zagueiro do Lens, que é uma promessa também, que eles também pagariam acima desse valor que é para o Vitor Reis. Mas 40 milhões de euros já é uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Então o Palmeiras ele trabalha muito bem com isso também, dessa promoção dos jogadores. E, além disso, né, o Vitor Reis aí, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas você, pelo Vitor Reis, se for esses 40 milhões de euros, paga o que o Palmeiras investiu no Facundo Torres e também no Paulinho. É o que a gente conversou aqui outro dia sobre o João Paulo, que deve ter um salário alto. É pouco. A gente não sabe quanto ele ganha, mas sabe que é pouco, não é? É. Portanto que ele rende, né, financeiramente e esportivamente pro clube. E entra numa rota, e a gente estava conversando sobre isso na redação hoje mais cedo, né, Mari? Porque entra numa rota de sucesso, de valorização. Por um tempo a gente falou, lembrou da base, mesmo do São Paulo, como vendia muito bem seus garotos. O Santos, depois de Neymar, como qualquer moleque que aparecia até com o cabelo arrepiado, bum, era vendido. Fez um moicano ali de gel, conseguia. Neilton, Vitor Andrade, qualquer jogador já tinha um carimbo, assim, de credibilidade. O próprio, pegando algum resto ainda, tipo um Caio Jorge que sai, um moleque atacante que aparece no Santos, você entra numa rota de sucesso. O Palmeiras entrou nessa. Sucesso e credibilidade, né? O primeiro saiu, bom. O segundo saiu, bom. O terceiro que apareceu, eu quero também. Eu entro nessa briga. Sucesso e credibilidade. E tanto que o Abel já puxa um jovem da base, o zagueiro Benedetti, que tá jogando a Copinha, que vai integrar o time principal também. Depois eu falo, mas por isso, assim, não questionando, mas quando o Palmeiras envolve jogadores da base e negócio, eu acho que todo mundo já olha, opa, abriu mão do Patrick de Paula. Por quê? Tem alguma coisa. Abriu mão do Patrick pra ser negociado com o Atlético. Por quê? Por quê? E é isso aí, essas foram as notícias aí até o momento sobre o nosso querido Verdão. Se você gostou, então, já deixa aquele like, inscreva-se no canal aí também e ativa o sininho de notificações para receber a notificação aí dos próximos vídeos que vai estar saindo aqui no canal. Tamo junto, a gente se vê, até a próxima. Tchau, tchau.